Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, essa aula de hoje, tá? Ela é o nosso primeiro encontro da mentoria com os alunos do CFO da Polícia Militar do Goiás. É isso mesmo. Então, as matrículas abriram semana passada e hoje já é a primeira aula. Então, como é que funcionam os nossos encontros da mentoria do CFO da PMGO? É, Nós fazemos uma revisão, certo? Dos assuntos que foram estudados ao longo da semana. Então, tem um material que chama Guia de Revisão, que ele está no final. Esse material de hoje, da primeira semana, foram 100 questões de verdadeiro ou falso sobre os assuntos que vocês estudaram nessa semana e mais umas 10 questões discursivas, beleza? O que que a gente faz nesse momento? Então, hoje eu estou com a aula aberta para todo mundo. Quem quer conhecer a nossa turma de mentoria, como é que funciona. É, Quem está nas nossas outras turmas, então eu tenho alunos aqui que estão estudando para o CFO da PMDF, o concurso está suspenso, mas professor, tem que continuar afiando meu machado, tem que continuar estudando, não tem problema. Então vem participar das aulas. Tem os alunos aí das turmas discursivas da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e do CFO Paraná. Estou abrindo a aula aqui para eles também, vou deixar gravado para eles também essa aula, certo? Se de alguma maneira for útil para eles, que eles utilizem esses conhecimentos também. Eles estão numa fase um pouquinho mais profunda, né, de cobrança, mas sempre bom dar uma revisada ali em alguns conceitos elementares, tá bom? Então, o intuito dessa aula é esse, é reunir aí o máximo de pessoas que estão se preparando para o oficialato das polícias militares, mas essa aula é específica, né, da turma de mentoria do CFO da PMGO. Então, o que que os alunos da mentoria do CFO da PMGO me fazem ao longo da semana, geralmente? Eles me mandam as questões, as dúvidas que eles têm. Ah, professor, por que que esse item está certo, errado? Eu disse, cara, vamos debater na aula, que aí eu posso explicar com um pouquinho mais de densidade para você, se você não entender, certo? Então, o intuito é esse, tirar aperfeiçoar o conhecimento jurídico aplicado a provas objetivas e discursivas de carreira profissional nesse momento, tá bom? Então, se o aluno tem alguma dificuldade, alguma coisa que ele acha que precisa, né, ser trabalhado de melhor forma ou não entendeu alguma coisa, esse é o momento. Também, né, nesses momentos aqui, a gente, às vezes, né, conversa, né, depende da fase. Nessa primeira semana, geralmente tá todo mundo empolgado, tá tudo muito bem, né, o cara tá engajado, mas acontece, né, algumas semanas a gente tem um papo, né, um pouco mais motivacional, ou outras ideias sobre a vida. Pô, às vezes o cara manda aqui no chat e fala, pô, professor, tô desanimado, tá tudo dando errado na minha vida, casamento, trabalho, tudo, não tô conseguindo me concentrar. E a gente troca ideia também sobre isso. Então, a minha ideia, né, na mentoria é, lógico, dar esse suporte, primordialmente no parte de conteúdo, tá? Eu percebo, né, que as preparações para oficial da Polícia Militar, elas não estou falando que eu sou o melhor, o maioral, não é isso, mas eu percebo que é preciso um olhar um pouco mais específico para esse concurso, certo? Não basta você pegar um material de carreira policial em geral e jogar lá pro oficial, não basta, né? Você somente reproduzir alguns conteúdos, eu acho que você tem que ter um olhar mais atento, o que que é cobrar no oficial, quais são as especificidades do cargo, o que que uma prova discursiva para a carreira de oficial poderia cobrar, o que que eu preciso já ter essa base ao longo da preparação, então toda a nossa mentalidade, o nosso curso é baseado, né, em uma preparação para um futuro comandante de Polícia Militar. E estamos fazendo isso agora com essa turma de CFO da PMGO, beleza? Então, só para mostrar aqui um pouquinho da plataforma para vocês entenderem, porque tá bom, professor. Então, toda semana tem encontro e toda semana a gente só revisa o que foi feito na semana? Na verdade, não, né? O que que acontece? Deixa eu mostrar aqui rapidamente a plataforma para vocês. Vamos estar compartilhando aí a plataforma, certo? Então tá aqui, semana um, né? O que que eles viram aí? Só para o pessoal, para a gente revisar, relembrar o que a gente viu. Então tá aqui a missão um, certo? Então estudamos aí leitura de lei seca, a gente fala muito, né? Como estudar a lei seca, o que que é importante a gente, por que que é importante estudar a lei seca, a maioria das questões cobram lei seca. Aqui nós temos um material esquematizado, que foi até a dúvida do colega, pô, professor, é um material teórico ou esquematizado, né? Quando é um tema, assim, vamos dizer assim, um pouco mais elementar, eu procuro disponibilizar para vocês um material um pouco mais assertivo, né?
Direitos e Garantias Fundamentais, o CFO da PMGO é um concurso de bacharelado em Direito. Então, eu parto do pressuposto que você já tem uma base sobre esse assunto, mas vamos ver como é que as provas cobram, o que que a gente precisa saber, o que que a gente não pode esquecer na hora da prova. Questões de interpretação de texto, que é básico, né? Você tem que estar treinando português sempre ali. Interpretação de texto é importante, não tem outra forma, né, de senão ler e fazer questões. E questões de lei de drogas. Professor, mas eu não vi lei de drogas. O intuito é justamente esse, tá? É que você já trabalhe o seu cérebro no seguinte sentido, cara, isso aqui é importante, porque quando você for estudar a lei de drogas, que vai aparecer essa meta aqui ao longo da semana, você já tem uma noção do que o examinador quer cobrar. Então aqui, mas nós temos nós dois materiais teóricos, essa missão 2. Então estudamos aí crimes hediondos, noções fundamentais de direito penal. O que mais? Nós tivemos direito administrativo, organização da administração pública, né? Aqui também foi muita questão, inquérito policial, a lei de drogas, tá vendo? Então você tá semana aí você fez algumas questões de lei de drogas. Quando você for ler a lei esquematizada, cara, você já vai ficar atento àquilo que o examinador gosta de cobrar, o que que é importante, o que que não é. Compreende? Faz sentido para vocês? Cara, isso aí é neurociência aplicada ao aprendizado, entende? Fazer com que vocês já comecem a trabalhar o seu cérebro com aquilo que você precisa se recordar na hora da prova, né? Que concurso nada mais é que isso, é se recordar do maior número de informações na hora da prova, beleza? E aí você tem a guia de revisão, ok? Então, essa é a nossa dinâmica. E no Missão 7 a gente tem a missão 7 é descansar, tá? Descansar é mandamento. Beleza? Só que, se você tiver alguma pendência, pô, o cara trabalha em escala, tem uma coisa, ele vai matar essas pendências e a gente tem um materialzinho bem simplório de jurisprudência ali para você ler, certo? E aí na semana 2 a mesma lógica, a mesma dinâmica, certo? Só que acontece, a guia de revisão da semana 2 vai ser o quê? Conteúdo da semana 2 com alguns conteúdos da semana um. E assim sucessivamente, tá? Toda semana vai se acumular questões, assuntos das semanas anteriores. Nessa teoria. Agora, vamos fazer nossa divisão. Beleza? Eu entendo que essas questões de falsas foram bem tranquilas. Procurei trabalhar, né? Procurei trabalhar praticamente a literalidade da Constituição e das leis, né? Foram questões de memorização mesmo, assim, tá? Vocês vão ver que as próximas divisões vão mesclar com questão de múltipla escolha, com questão de verdadeiro ou falso, só de lei seca, com outras questões discursivas. Pergunto, galera que está aqui na aula, que já fez a guia de revisão aí, as questões, ficou com alguma dúvida nas questões de verdadeiro ou falso? Tem algum questionamento de gabarito, alguma coisa nesse sentido? Se não tiver, ó, vai ter uma coisa que vocês vão ouvir muito no curso de formação, né? Se não há dúvidas, há dívidas, né? Então, se ninguém tem dúvida, é passível de ser cobrado, né? Tá bem tranquilo, muito artigo 5º, né? A gente colocou princípios, né? Tá bem tranquilo. Nenhuma dúvida? Então, vamos fazer as questões discursivas que a gente colocou aqui? Pode ser? Vamos responder essas 10 questões aqui e, se tiver alguma dúvida, pode ser, Jonathan? Barreto? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira questão, né? Quais são as características do inquérito policial e por que que ele é considerado um procedimento administrativo e inquisitivo? E aí, pessoal, quem se arrisca aí? Características do inquérito policial, né? Tem vários mnemônicos, né? Eu gosto do exoída, né? Tem um é idosa, né? Exo, com dois Os, né? Dois Is também, né? Exoída, não é isso? É um procedimento escrito, sigiloso. Aí a gente tem as mitigações, né? Para toda regra, para toda característica, né? Para todo princípio, você tem as suas exceções, né?
Ah, interessante, né? Quando fala das características também é bom falar da definição. É um procedimento administrativo que tem por finalidade é, reunir elementos de informação ou provas, quando não repetíveis, cautelares ou antecipadas, para instruir uma futura ação penal, com a finalidade de identificar a autoria de um crime e a materialidade desse crime, bem como as circunstâncias em que esse crime foi praticado. Beleza? Essa é uma definição que a gente pode utilizar. Eu recomendo que os senhores, tá? Ainda que na PMGO não tem prova oral, professor, não preciso saber. Cara, é muito importante quando você sabe explicar o assunto, você sabe falar com segurança, entende? Porque, independente de como o examinador cobrar você, você vai saber como definir, tá? Deixa eu ver aqui que vocês escreveram, sigiloso, tal. Isso, preparatório, né, Delano Nelson? Rapaz, Delano Nelson, você tá desenhando aqui, velho, no meu negócio, bicho. Que loucura, xerife. Não sei como é que você fez isso, mas. Bom, sobre ser sigiloso, a gente tem que lembrar de uma mitigação, né, do sigilo, que é a súmula vinculante 14, tá? Súmula vinculante 14, o que que ela traz pra gente? Que é possível o advogado ter acesso àquilo que foi produzido no inquérito policial, desde que tenha sido documentado e desde que também não prejudique as diligências em andamento de uma investigação. Ora, não é possível, né, dar acesso ao advogado, né, de um pedido de uma interceptação telefônica, um pedido de mandado de busca e apreensão, um pedido de prisão preventiva, mas aquilo que já foi documentado, certo? Ah, fez uma oitiva com uma testemunha. Não tem óbice nenhum, na verdade, é uma súmula que determina que tenha que ser dado acesso, né, para o advogado nesse caso, ok? O Lima perguntou, professor, a PMGO discursiva é jurídica? É jurídica. E Lima, vou te falar, veio ferroada a última, tá? Banco Instituto OCP, questão sobre estado de necessidade para diferenciar a teoria diferenciadora de teoria unitária e outros elementos. O que que é o estado de necessidade agressivo, o que que é o defensivo, certo? E ainda tinha uma questão, um item que era, acho que sobre o erro de execução no estado de necessidade, quais seriam as consequências. Então, bem jurídica mesmo, tá, velho? Mas assim, não é, por exemplo, porque Paraná são 4 questões, né? De situações e problemas. Rio Grande do Sul vão ser 10 questões discursivas, né? Lá foi uma questão discursiva, uma situação com 6 quesitos para você responder, beleza? É, então, é basicamente isso aí. Geralmente é no mesmo dia, mas pode mudar, meu irmão. A gente não sabe qual vai ser a banca, qual vai ser o edital, enfim. A gente tá seguindo a lógica, né? Quem é um policial aqui, militar, sabe, né? Qual é a lógica de curso de especialização, né? Prepare-se para o pior, né? Prepare-se para o pior, receba, prepare-se para o pior, aceite o que vier, né? E aceite o que vier. Basicamente é isso aí, tá bom? Então é uma prova discursiva com conteúdo jurídico. Então, sigiloso, o que mais? Ele é oficioso, ou seja, é possível instaurar de ofício, né? A autoridade policial que tem conhecimento de uma infração penal, ele deve instaurar um inquérito policial. Hoje, pessoal, a gente estima, tá? Não vou falar em Brasil full, mas sei lá, acho que no DF a gente pode falar assim, cara, que, né, 80%, provavelmente, 85% dos inquéritos policiais são instaurados em razão de prisão em flagrante realizada por policiais militares, né? Então, por quê? Porque o Código de Processo Penal fala que, né, o auto de prisão em flagrante ele tomba em inquérito policial necessariamente, ok? Então, pode ser instaurado de ofício. Tá? Ele é dotado de oficialidade, ou seja, isso aqui é muito interessante, tá, professor? Isso aqui tem um julgado recentíssimo do STF sobre isso. Aí vamos falar um pouquinho de jurisprudência, tá? Ah, investigar, a função investigativa é privativa das polícias judiciárias? Como é que vocês responderiam isso numa prova discursiva? Não, tem o PIC também, que é um procedimento do Ministério Público, não é isso? É possível uma investigação fora do âmbito da Polícia Judiciária, embora o STF colocou lindes, né?
nessa investigação feita pelo Ministério Público. Ela tem que observar os mesmos requisitos de um inquérito policial no sentido de ter um controle judicial de prazo, de legalidade, é, deve ser, os atos, as diligências devem ser registradas. Então, a investigação formal, ela é tocada, né? Ela é desenvolvida por órgãos oficiais, né? Não pode ter um inquérito policial, né, instruído pelos, sei lá, detetives do Prédio Azul, né? Só quem tem filho vai entender essa piada, né? Então, não pelo detetive labrador, né? O detetive labrador é uma nova onda aí. O chefe ferroado, velho. Ele ficou assistindo com minhas filhas ali, cara massa. Ele já usou, num desenho desse, num episódio desse lá, o agente policial disfarçado, cara. Eles fingiram que eram um turista lá para prender uns caras que estavam extorquindo. É muito doido, velho. Detetive labrador. Enfim, brincadeiras à parte, né? Para quem tem filho aí. Mas enfim, o que eu quero mostrar, falar para vocês é que o inquérito tem, ele é dotado de oficialidade, né? São órgãos oficiais que vão conduzir. A função investigativa não é privativa das polícias judiciárias, né? O Ministério Público pode investigar. A função que é exclusiva da Polícia Federal é a função de polícia judiciária da União, né? É isso que a Constituição fala. Agora, evidentemente, né, as polícias militares, né, salvo nos crimes, nas infrações penais militares, elas não detêm legitimidade ou atribuições investigativas, né? Então, é bem, muito importante, né, falar sobre isso. É um tema que volta e meia aparece nas decisões jurisprudenciais. Por exemplo, nós temos a decisão judicial que autorizou a Polícia Militar a cumprir o mandado de busca e apreensão. Vocês viram essa decisão em São Paulo? Foi um comandante de unidade que fez um pedido para o Ministério Público, com base no relatório de inteligência, e o Ministério Público pediu uma mandado de busca e apreensão para a Polícia Militar cumprir. E a Polícia Civil ficou, pô, bicho, não pode, tal assim, olha, eu sou policial militar, eu advogo pelo ciclo completo de polícia, certo? Eu acho que toda polícia tinha que ser capaz, todo policial tinha que saber ser capaz, lá na ponta, de dar início a uma investigação formal. É assim praticamente no mundo todo, mas o nosso ordenamento jurídico não é esse, né? Então, às vezes a gente está comemorando, né, uma decisão judicial nesse sentido, de que massa, autorizou a PM e tal, mas é o mesmo tribunal que vai falar, ó, veja bem, fundada suspeita não é isso policial militar que você acha que é. Então, a gente tem que, né, eu particularmente, né, não acho interessante esse tipo de situação, embora, lógico, o criminoso está perdendo, enfim, tem uma série de discussões a respeito disso. A única coisa que eu queria falar sobre a oficialidade do inquérito é isso, né? Tem que ser uma instituição oficial do Estado, certo? Que vai fazer uma investigação formal, que vai instruir um inquérito. Não é exclusivo das polícias judiciárias, mas, todavia, não há uma autorização, né, nem legal, nem constitucional, para que as polícias militares investiguem crimes, que não sejam militares, tá bom? Então, às vezes aparece algum julgado falando, olha, o julgado do STJ autorizou a Polícia Militar a realizar uma interceptação telefônica em crime comum. Aparece, né, um julgado do STJ. Autorizou a Polícia Militar a cumprir um mandado de busca e apreensão, que são funções de Polícia Judiciária, né? Então, mas são coisas bem excepcionais, tá bom? Outra coisa, ó, isso aqui é legal, hein, velho? Essa decisão é interessante, é recente, autorizou as polícias militares, aí já fazendo uma conexão com o direito processual penal militar, as instituições militares fazer uma interceptação telefônica de um civil, certo? De um civil, para investigar um crime militar praticado por militar ativo. Então, o civil estava no grampo, mas a investigação diz respeito a um crime militar. Então, o STJ manteve a validade da prova. Então, você vai ter algumas decisões, algumas coisas assim, mas são bem isoladas, né, é, a respeito disso. Ele é um procedimento inquisitivo, né? Inquisitivo. Que significa ser inquisitivo, né? Que concentra na mesma autoridade praticamente todas as atribuições, todos os atos, eles são executados basicamente por uma autoridade, pelo delegado de polícia. E além disso, né, é um procedimento que não tem contraditório nem ampla defesa. Agora, só um cuidado, tá? Lembra das exceções? Lembra das exceções? O artigo
14A do CPP, que foi introduzido pelo pacote anticrime, que corresponde ao 16A lá do Código de Processo Penal Militar, se você quiser anotar aí também no seu material, ele mitiga esse caráter inquisitivo do inquérito policial quando diz respeito a crimes que envolvem o uso da força letal, uso da força letal, tentado ou consumado por policiais ou militares, né, em operações de GLO, no caso lá do nosso 16A. Então, se o policial se envolve numa ocorrência, policial civil foi fazer uma operação, pá, não sei o quê, teve confronto, matou o criminoso, ok? Ele tem direito a uma defesa técnica já na fase de inquérito, ok? Então, ele mitiga, né, esse caráter inquisitivo do nosso inquérito policial, tá bom? Essa questão do escrito também, eu esqueci de falar, olha, embora o Código de Processo Penal já traga, né, a necessidade das folhas serem rubricadas pelo advogado, pelo escrivão, cara, hoje em dia, né, tem muito inquérito que é tocado digitalmente, assim, né? As oitivas são colhidas, né, por recurso captação audiovisual e tudo mais. Tem sido uma tendência. Não se surpreenda se você chegar na delegacia e você, futuro policial militar, e se deparar com uma situação dessa, né? O que mais? Deixa eu ver o que que vocês escreveram aqui. Questão da CPI, né? Beleza, tá certo. Indisponível, né? A gente colocou aqui. Indisponível, mas dispensável, né? Indisponível no sentido que quando a autoridade policial ela tem conhecimento de uma infração penal, ela não pode falar, ah, não vou investigar, né? É lógico, né? Essa indisponibilidade, ela não traz, tá, uma obrigatoriedade de instauração do inquérito só pela notícia de uma infração penal. É por isso que existe lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, a verificação da procedência de informações. Já ouviram falar nessa expressão? Isso está simulado quando fala da denúncia anônima, né? Então, uma denúncia anônima por si só, ela é apta a instaurar um inquérito policial? Não, né? É necessário que a autoridade policial verifique a procedência das informações para que tenha elementos mínimos que indiquem a autoria e a materialidade daquele crime, para aí sim, né, instaurar o crime. Elementos mínimos, ainda que a autoria seja desconhecida, mas que de fato foi praticado por um sujeito, né? Que foi praticado por uma pessoa, né? Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Vamos supor que chega uma notícia que, olha, ó, fulano de tal furtou determinada loja lá, o comércio na cidade. Aí o policial vai lá ver que, caramba, o vidro tá quebrado mesmo da loja. Só que aí ouve testemunha, pega a filmagem e começa, cara, não tem ninguém aqui que quebrou, que jogou uma pedra aqui ou algo nesse sentido, ou que tentou furtar, não foi subtraído nada, né? E aí depois, sei lá, vê que o que aconteceu foi por conta da uma falha estrutural ali que acabou, ou seja, não tem autor, não tinha crime, entende? Estou dando um exemplo esdrúxulo, né, da necessidade, né, de verificar a procedência de informações para não instaurar um inquérito por uma denúncia anônima, perfeito? Beleza? E ele é dispensável, né? Ele é dispensável, ou seja, é possível, né, instruir a ação penal sem o inquérito policial. Embora, na prática, né, pessoal, como eu falei para vocês no começo, cara, ó, a maioria das ações penais que a gente tem no Brasil são oriundas de prisão em flagrante realizada por quem? Polícia Militar, tá? Então, mas maioria das ações penais, as denúncias, tá? Quem gira, tá? Quem gira o sistema de justiça criminal brasileiro, certo? São as polícias militares. Ponto. É o policial que está prendendo em flagrante. A maioria das prisões são realizadas em flagrante, são realizadas por policiais militares. Mais uma vez, né? Eu vou deixar esse vídeo aberto, aí de repente aparece, né? Pessoal, ah, não, você gosta. Não, eu estou falando um fato, velho, não é uma opinião, tá? A maioria das ações penais são oriundas de prisões flagrantes realizadas por policiais militares. A maioria dos inquéritos policiais, portanto, são instaurados em razão de prisão em flagrante realizada por policiais militares. Ponto. Então, a gente fala que ele é dispensável, o inquérito? Tá. Mas, na prática, né, 99% das ações penais do Brasil são instruídas
né, por conta de um inquérito policial. Então, é uma dispensabilidade que está na doutrina e tudo mais, porque, mas na prática, né, quase tudo vem por meio de inquérito. Quem tem prática forense, quem trabalha nos tribunais aí, sabe o que eu estou falando, tá bom? E ele é um procedimento administrativo, ou seja, ele não é um procedimento judicial, certo? Ele é um procedimento que ocorre no âmbito, né, das instituições do Poder Executivo, é um procedimento que não envolve, né, contraditório, ampla defesa, a gente já falou isso sobre sobre a questão da inquisitividade, né, são autoridades. Então ele está sujeito, certo, as mesmas regras, né, de um procedimento administrativo, a possibilidade de convalidar atos, a possibilidade de avocação. É lógico que a lei, né, essa lei geralmente não cai para a Polícia Militar, mas a lei 12.830, né, dos delegados de polícia, ela trata da possibilidade de avocação de inquérito, né, mas tem que ser fundamentada, tudo mais. Mas é um procedimento administrativo, tá bom? Então, respondendo a questão um, eu acho que a gente respondeu aqui, né? Explicando características, exemplos, né? E que ele é considerado um procedimento administrativo inquisitivo. Beleza? Tranquilo nessa questão 1? Vou fazer o seguinte para vocês, alunos aí da mentoria. Eu vou. Depois eu vou dar um espelhinho de resposta, tá bom? De 10 linhas mais ou menos aí das questões. Ajuda vocês aí? Pode ser? Então, beleza. Pode me cobrar. Depois da aula eu vou deixar disponível para vocês. Então vamos para o próximo. Próximo aqui, próxima questão. Diferencie os sistemas processuais penal inquisitório, acusatório e misto, né? Qual é adotado no Brasil e onde isso está previsto? Vamos lá, pessoal. Então a gente falou que o inquérito é um procedimento inquisitivo. Qual a característica, né? Quais são as características de um sistema processual penal inquisitório? É um sistema que reúne todas as funções em uma só autoridade. Então, no caso aqui, um sistema processual penal inquisitório seria aquele que o juiz, né, seria é, responsável por formular a acusação, seria responsável por colher as provas, teria uma iniciativa probatória. É um procedimento que ele é sigiloso, certo? Ele não é um procedimento público. Então, ele fica, né, sigiloso a maior parte do tempo. Um procedimento que todas as funções, né, do processo, acusação, até a eventual defesa, se vai ser admitido ou não daquele sujeito acusado, vai passar pela decisão, né, dessa autoridade única. E, embora eu sei o que você está pensando, mas como esse vídeo vai para as redes sociais, né, e eu tenho amor à minha liberdade, brincadeiras à parte, né, estou falando aqui como professor de direito, e essas críticas não são só minhas, né? Há uma gama de pessoas no direito brasileiro hoje que criticam, né, as decisões do STF, os inquéritos, né, da fake news, porque eles são, vamos dizer assim, a manifestação de um procedimento, um processo penal inquisitório, não é isso? E não é o sistema processual penal adotado no Brasil. Desde 2019, né, no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, diz que o sistema adotado pelo Brasil é o sistema acusatório, em que há uma separação clara de funções, de quem é acusação, de quem é juiz, que a produção de provas, sobretudo na fase inquisitorial, na fase pré-processual, não pode ter iniciativa por meio do magistrado, mas deve ser realizada pelas partes, que há um amplo espaço de contraditório e ampla defesa nesse procedimento. Então, são, vamos dizer assim, manifestações, muitos doutrinadores já diziam que, olha, o sistema acusatório é aquele que vigora no Brasil, certo? Desde a Constituição de 88, quando a Constituição de 88 deixa claro, né, a função do Ministério Público de titular da ação penal, né, as regras de dever de fundamentação dos magistrados, os direitos e garantias fundamentais processuais, do devido processo legal, na vedação de provas da admissibilidade de provas ilícitas, tudo isso, né, veio para materializar um processo penal acusatório desde a Constituição. Mas foi preciso uma lei, né, para deixar claro isso, né? O nosso sistema é acusatório, não é isso? E aí o misto é que
teria, que seria, que parte da doutrina defende ainda, que seria o que o nosso sistema, de certa forma, também apresenta, uma fase pré-processual inquisitória com uma fase processual acusatória. É isso? Então, basicamente seria aí, numa questão discursiva, eu sustentaria tranquilamente que é um sistema acusatório, tá bom? Que é um sistema acusatório, por força do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, por força do todo o esquadro constitucional e suas interpretações, uma interpretação sistemática da Constituição, beleza? Mas se você responder misto, né, com base em alguma doutrina também, né, não seria equivocado, tá? Porque, assim, eu acho que seria equivocado, né? Mas se você, pelo menos, ponderar essas duas coisas, ó, é acusatório por conta disso, mas parte da doutrina também entende que é misto por conta disso, aí ok. Mas se você falar que é misto sem citar, certo? O artigo 3º do 3º-A do Código de Processo Penal, eu acredito que você seria penalizado. Tá bom? Beleza, vamos lá. O que que é o juiz de garantias? Quais são suas principais atribuições durante a fase da investigação criminal? Então, o juiz de garantias está lá a partir do 3º-B do Código de Processo Penal. Ele vai ser um juiz que vai atuar na fase pré-processual, ele vai ser um juiz que não vai cuidar da instrução processual, né? Quando a gente fala instrução, pessoal, é aquela fase logo após o recebimento da denúncia, após a citação, em que há a produção de prova dentro do processo, em que há, né, na instrução, o contraditório e a ampla defesa. O juiz de garantia ele não trata dessa fase, ele trata, dos pedidos que vão ser realizados, né, durante a investigação. Então, se há uma representação do delegado de polícia para uma prisão preventiva, o juiz de garantias é que vai avaliar um requerimento do Ministério Público para uma interceptação telefônica, para um mandado de busca e apreensão, o juiz de garantias é que vai fazer essa avaliação até o recebimento da denúncia. Então, recebeu a denúncia, o juiz de garantias sai de cena, passa a ser função aí do juiz da instrução. Então, foi um instituto, né, tentando reproduzir ali, né, o juiz de instrução no sistema francês, mas que tem uma série de limitações, né, no Brasil, sobretudo pela quantidade de comarcas, né, que existem, né, a impossibilidade, porque como ele não pode participar da instrução, o que acontece? Cara, o cara é juiz no interior aí do Brasil, do Goiásão, velho, aí o cara só pode ser juiz de garantia, não pode julgar, não, entende? Então, é um instituto muito bem intencionado, muito portado aí do direito internacional, mas que, cara, para a nossa realidade brasileira não parece, né, se adequar bem. Tanto que ficou suspenso, né, durante vários anos ali, após a aprovação do pacote anticrime, vários institutos relacionados ao juiz de garantias, né? Definir sobre as prisões preventivas, né? Se vai a manutenção da prisão preventiva, a questão da legalidade da prisão em flagrante. Eu recomendo que vocês leiam ali, né, aqueles, acho que são uns 23 incisos ali do 3º-B, que tem todas as funções de juiz de garantias. Tá bom? Vamos lá. Questão 4. Explique diferenças entre a posse e consumo pessoal e o tráfico de drogas de acordo com a 11.343. Quais são os critérios utilizados para essa distinção? Senhores, é uma série de critérios, né? Entre eles a quantidade, e a intenção, né, do agente em ter, em estar na posse daquela substância entorpecente. Eu diria assim, de maneira simples, né, que quando o indivíduo, né, possui drogas com a intenção de difusão ilícita, a gente sabe que o artigo 33 ele tem quantos verbos, velho? 19 verbos, né? Eu sei que é muito verbo, muito núcleo do tipo ali. Mas, se em razão da natureza da droga, da quantidade da droga, das circunstâncias do caso concreto, e há um indicativo que o agente está possuindo a droga para uma difusão ilícita, eu posso, né, afastar ali que ele está com aquela droga para consumo pessoal. Entende? Então, não é só a quantidade, não é só a circunstância do caso concreto, não é só a natureza da droga. Então, tem que analisar um conjunto de fatores para você distinguir.
olha só que interessante, nós temos duas realidades aqui, né, do consumo pessoal e o tráfico de drogas. Eu acho que é importante a gente distinguir isso aqui numa questão. Para a maconha, para a cannabis sativa, parece uma folha de maconha, eu tenho um critério, né, parcialmente objetivo, né? 40 gramas de maconha, certo? 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, presume-se que é para consumo pessoal. Presume que é para consumo pessoal, ok? Mais de 40 gramas, presume-se que é tráfico? Não necessariamente. Não é isso que a decisão do STF veio trazer para a gente. Mas, né, presume-se que não é para consumo pessoal. Tem que ser levado para a delegacia, por exemplo, né? O procedimento é criminal. Porque aqui até 40 gramas é infração administrativa, ok? Não é crime, velho. Não é crime. É infração administrativa. Agora, toda vez que pegar até 40 gramas, vai ser infração administrativa? Não, porque aí tem que analisar as circunstâncias do caso concreto. Se o cara tiver 20 gramas fracionada, com balanço de precisão, dinheiro trocado, anotação por tráfico, ainda que seja menos que 40 gramas, pode configurar o tráfico de drogas, ok? Da mesma forma, no outro giro, pode ser que ele esteja com mais de 40 gramas, mas seja para consumo pessoal. Só que for mais de 40 gramas, deixa de ser infração administrativa, já entra no âmbito penal, entende? Se for para consumo pessoal, beleza. Continua lá a aplicação do artigo 28, certo? Da lei de drogas. Se for para difusão ilícita, vai ser tráfico de drogas. Conseguem perceber isso aqui? Para outras drogas, isso aqui não tem relevância, tá? Ainda não tem nenhum julgado, nenhum não. Tá? Eu li um julgado esses dias. Agora eu não vou me lembrar se é do STJ ou se foi de tribunal estadual, velho. Mas eu vi um julgado esses dias que estão buscando uma analogia em relação a essa jurisprudência. Ah, se o cara tá com tantas gramas de cocaína, né, é para consumo pessoal, meio que tentando forçar uma presunção de consumo pessoal. Depois eu vou buscar esse julgado e trago para vocês. Mas para prova de vocês, para fim de tranquilidade, tá? Isso aqui vale só para maconha, só para cannabis sativa. Para as outras drogas, mantém-se, mantém-se o entendimento que as outras drogas, crack, cocaína, êxtase, LSD, MD, enfim, todas as outras drogas, certo? Independente da quantidade, é crime, beleza? Constitui crime, ainda que não tenha uma pena privativa de liberdade. Aplica-se o artigo 28. Aqui, tá? Cuidado, que é uma infração administrativa, vamos dizer assim, sui generis, né? Porque, embora seja uma infração administrativa, as sanções não são aplicadas pelo Poder Executivo. As sanções são aplicadas pelo Poder Judiciário. São aplicadas pelo Poder Judiciário. Ok? E aí aplica o inciso primeiro e o inciso segundo do artigo 28 como sanção. O que não se aplica é as medidas socioeducativas, tá? Ele pode assistir palestra, pode ter demonstração, mas não tem essa questão de medidas socioeducativas, algo nesse sentido, tá bom? Então, são sanções do artigo 28 que são aplicadas pelo Poder Judiciário, ainda que seja infração administrativa. Perfeito? Tranquilo aqui? Então, a diferença entre posse para consumo pessoal é isso, vai depender da natureza, das circunstâncias, da quantidade, tá? E no caso da maconha, tem que observar essa questão do critério objetivo. Para as outras drogas, né, não tem um critério objetivo claro para diferenciar consumo pessoal de, de uma presunção, né, de consumo pessoal para uma presunção de tráfico. Beleza? O que caracteriza um crime hediondo? Senhores, qual o critério que a gente adota aqui para considerar um crime hediondo? É o critério em razão da lei, tá?
É o critério da taxatividade da norma. Só é crime hediondo aquilo que a lei considera como crime hediondo, ok? Critério legal, como o Lima colocou aí. Você pode colocar dois exemplos, latrocínio e feminicídio, beleza? Então, tranquilo aí, você buscar na lei dos crimes hediondos. Não é possível, né, como outros sistemas normativos, né, do juiz, né, pela gravidade do crime, considerar um crime hediondo. Lembrar, isso é muito relevante para nós que estudamos para a Polícia Militar, é possível um crime militar ser considerado hediondo? O rol é taxativo, não é isso? Todo mundo está por dentro, né? Se tiver de igual forma prevista, exatamente. Crime militar pode ser crime hediondo. Isso era uma discussão doutrinária ferrenha. Por quê? Porque se o critério legal é taxativo, se eu leio lá, tem lá homicídio qualificado. Ok, homicídio qualificado é crime hediondo. Mas lá está dizendo que é homicídio qualificado do Código Penal Comum, do 121. Aí um militar ativa pratica homicídio qualificado contra outro militar ativo em local sob administração militar. Não, não, não. Não é hediondo, não. O homicídio aqui no direito penal militar é o 206. 206, né? 205, né? Então não é o mesmo. Não posso falar analogia em Alan Parter, né? E aí tinha esse tipo de discussão. Agora a lei meio que pacificou isso, né? Se tem equiparação, equivalência, é crime militar. Isso aí veio com a lei 14.688 de 2023, tá bom? Por fim, admite liberdade provisória? Admite? Sim, né, pessoal? Sem fiança, né? São inafiançável, mas admite liberdade provisória. O que não admite é graça, anistia, indulto, né? Tem um regime de progressão de pena mais rigoroso, mas liberdade provisória admite. Existe algum crime no ordenamento jurídico brasileiro que não admite liberdade provisória? E aí, o que que vocês responderiam? O Bruno falou que não. Eu entendo da mesma forma, Bruno. Só toma cuidado com esse artigo aqui do CPP, velho. Havia no Estatuto do Armamento também, foi afastada a constitucionalidade, né, dessa previsão. Vamos abrir aqui o Código de Processo Penal, só para a gente tomar cuidado, porque assim, numa prova discursiva, eu conseguiria, ou uma prova oral, né, eu conseguiria argumentar tranquilamente, né, é, a possibilidade de liberdade provisória para qualquer crime. Agora, olha só o que acontece lá no 310, parágrafo segundo. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou integra organização armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, ele deve denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Lembrou aqui, Bruno, desse artigo 310, parágrafo segundo? Acho que a gente já tinha falado isso em alguma aula. Então, assim, é lógico, né? Toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Não existe uma prisão preventiva automática, tá? Para o sujeito ficar preso, o juiz tem que fundamentar dentro dos requisitos da prisão preventiva, que está aqui em 311, 312, tá bom? Mas a lei fala que se o agente é reincidente, ou integra a organização criminosa armada, ou porta arma de fogo de uso restrito, e ele bota ou seja, eu tenho três possibilidades aqui: o reincidente, o que integra a organização criminosa armada ou milícia, e o que porta arma de fogo de uso restrito. O juiz deve denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Então, o que ele está falando, a lei está falando aqui, olha, nesse caso aqui, juiz,
Não dá para você dar uma liberdade provisória que nem no ladrão, né? Hoje é o ladrão de cabo, né? De, de energia, né? Eu tenho que, pelo menos, impor uma medida cautelar, tá? Não estou falando que ele vai ficar preso preventivamente. É diferente, mas que não cabe liberdade provisória sem medida cautelar. Quer dizer, na verdade, ela é ambígua, né? Porque ela fala o seguinte: com ou sem medida cautelar. Ou seja, eu vou denegar a liberdade provisória sem medida cautelar. Então, se é sem medida cautelar, é prisão preventiva, velho. Entende? Se eu nego a liberdade provisória e não cabe medida cautelar diversa da prisão, então é prisão preventiva a medida. Mas eu tenho que fundamentar. Ou eu posso conceder liberdade provisória, né? Negar a liberdade provisória, mas aplicar uma medida cautelar. Então só fica ligado aqui no 310, parágrafo segundo, que ele não fala de crime hediondo, tá, velho? Ele fala dessas hipóteses. E são hipóteses que, vamos dizer assim, que é uma restrição da liberdade provisória. Não significa, tá, que é uma imposição obrigatória de prisão preventiva. Toda prisão preventiva tem que ser fundamentada. Inclusive, vocês vão ler isso aqui, tá? A motivação da prisão preventiva, ele reproduz aqui no 315 a mesma coisa que tem lá no Código de Processo Civil, certo? Fundamentação de decisões, né, cautelares e tudo mais, né, que não pode simplesmente invocar uma súmula, sem explicar, né, sem fazer a distinção da aplicação de determinada jurisprudência naquele caso concreto, tá bom? Pois é. Então, assim, fica ligado nisso aí. Eu concordo contigo, não há nenhum crime no ordenamento jurídico que não admita liberdade provisória. Todavia, o Código de Processo Penal traz uma restrição da liberdade provisória nesses casos aqui, ok? Beleza? Sabiam disso aí? Lembraram disso? Então é isso. Nossa aula é assim, bicho. Quem está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Coisa que é meio maluca mesmo. Tipo, a gente começa falando de crime hediondo, tá falando lá de Código de Processo Penal. Ah, professor, mas então na semana 1 eu não estudei isso, filho. Anota isso aí, cara. Vai ser importante no seu conhecimento, tá bom? Beleza? Tranquilo, pessoal? Pessoal, fechamos uma hora de aula aqui, certo? Mas essas 6, 7, 8, 9 aqui tá mamãozinho com açúcar, não tá? Fala a verdade. Se você é aluno da mentoria e tiver com dúvida, tá? Nas 6, 7, 8, 9, 10, me manda no privado aqui que eu explico para vocês. Mas elas estão bem tranquilinhas aí, tá bom? Beleza? Pessoal, eu vou colocar o espelho da correção para vocês, tá bom? Depois eu mando para vocês lá no nosso grupo lá. Cara, é isso, tá? Os nossos encontros são mais ou menos assim. Eles dependem muito de vocês também, tá, senhores? Então, se vocês estiverem estudando, vocês vão querer participar, vocês vão querer tirar dúvida, vocês vão me encher o saco aqui e a minha função é essa, certo? É ajudá-los a desenvolver um raciocínio jurídico para resolver questões para a prova de oficial da Polícia Militar. Eu fico brincando, né? Ó, oficial militar, oficial da PM aqui em primeiro lugar. Por quê? Porque realmente a gente trabalha com essa prioridade. Tá bom, quero que capacitá-los realmente para resolver essas provas em alto nível, para brigar pelas cabeças. Entendeu? Ah, o concurso tem 50 vagas. Ok, os meus alunos vão brigar pelas 50, pelas cabeças, certo? Então, tô com vocês. Então, cada aula é isso. Ela tem que agregar valor e a gente tem que ter umidade. Às vezes, beleza, cara. Às vezes eu vou estar falando uma coisa que você já sabe, mas, cara, eu preciso revisar, né? Eu tenho alunos que, cara, já assistiram aulas várias vezes, e tal, mas eles voltam a assistir. Não, professor, eu quero pegar mais uma aula aqui que eu estou precisando reforçar determinado ponto. E vocês estão no começo da mentoria, é isso, né? Todo dia, né? Toda aula, todo encontro vai ser uma novidade. Beleza? É isso, velho. Ô, Barreto, obrigado pelo feedback, obrigado, Jonathan, tá? Obrigado a todos que estão aqui ao vivo. Se você, né, não é aluno ainda da nossa mentoria, fique à vontade, as matrículas estão abertas.
Estamos na primeira semana, então, né, dá tempo ainda de correr atrás, não perdeu nada demais, tá bom? Vai ser uma honra preparar você para a carreira de oficial da Polícia Militar do Goiás, beleza? Obrigado, Lucas, mais uma vez, sua presença, tudo, Bruno, de outros aqui, engrandecendo a nossa aula, tá? E quarta-feira temos mais encontro, mais questões discursivas, agora, questãozinha discursiva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, depois as situações e problemas lá do Paraná, vai ser massa também na quarta, não perca, tá bom? Tô esperando vocês. Um abraço, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Oi, Yasmin, um abraço, fica com Deus também, uma boa noite para você. Valeu, Raquel, até mais.